Olá, esta é a continuação do episódio sobre Cold Smells com Marcelo Maia. Se você ainda não escutou a primeira parte, escute em nosso feed. Terminamos a primeira parte perguntando a ele sobre como priorizar Cold Smells. Está curioso para saber a resposta? Escuta aí. Olha, Gustavo, extremamente interessante. Isso, olha como é que as coisas fazem sentido, né? Quer dizer, se você pega nesses métodos, né, que envolvem práticas ágeis, né, as coisas são colocadas em conjunto ali, né? Por que no XP se coloca que automação de testes é super importante, ao mesmo tempo que refactoring também é super importante? Olha, porque você viu como é que as coisas casam, né? Porque se você for fazer refactoring e não tiver uma qualidade de testes automatizados boa, né, a chance vai ser maior ainda, ou seja, uma tarefa de refatoração que era supostamente para ser boa, ela vai, no final das contas, te levar à inserção de erros. Então, olha como é que as coisas foram montadas com uma certa coerência, e é por isso que faz sentido as duas coisas andarem juntas. Perfeitamente correto aí. Agora, em relação aí a essa questão da priorização, por onde eu começar? Pô, se eu tenho tantos smells assim, será que é possível escolher os smells mais importantes, que podem ser mais maléficos ao sistema? Olha, esse é um tópico de pesquisa razoavelmente quente, e algumas soluções já foram propostas, né, que é uma área de pesquisa de priorização de smells, ou seja, você encontra lá N smells no seu código, você prioriza, olha, o mais maléfico é esse daqui, e depois vem seguindo, e aí você segue até um ponto de corte ali onde você define razoável, e você vai estar trabalhando em cima desses alertas. Veja que tudo isso nós estamos falando sobre um processo de incerteza, né? Ou seja, mesmo que existam algumas soluções já propostas nisso daí, até hoje eu não conheço nenhuma solução que seja matadora, né? Até por conta da dificuldade de estabelecer esse grau de malefício que o smell pode trazer. Não é fácil você dimensionar, quantificar o quanto maléfico pode ser um smell. Existem algumas alternativas que vêm sendo propostas, é uma área de pesquisa ativa e, assim, certamente vão começar sendo incorporados alguns resultados aí nessas ferramentas, né, de detecção de smell, né? Falei para você a respeito de um trabalho que nós fizemos, né, estudando smells de 1990 até 2017, né? Nesse processo de revisão, ele apontou diversos achados e alguns até aparentemente contraditórios na literatura, né, apontando que smells, alguns estudos, por exemplo, apontavam que smells interferem na produtividade da manutenção, ou seja, eles vão tornar o processo de manutenção mais difícil. Enquanto outros estudos mostraram, olha, smells que ficam lá no código não necessariamente interferem na produtividade de manutenção. Isso, de certa forma, reforçou essa necessidade de priorizar smells. Dá para a gente descobrir quais são? Olha a dificuldade disso. Alguns estudos apontavam também, quando a gente fala de propensão a defeitos, né, o código se tornava mais propenso a defeitos. E outros estudos não encontraram associação com propensão a defeitos, dependendo do sistema. Obviamente, esses estudos científicos, todos eles têm suas limitações e ameaças à validade, têm seus contextos específicos nos quais eles são válidos, e avaliar esses resultados desse trabalho requer uma certa cautela, né, para entender o quanto esses resultados são generalizáveis. No final das contas, eu acredito o seguinte, que a experiência dos desenvolvedores no seu contexto específico, né, ou seja, ele vai trazer melhores reflexões do que eventualmente pegar uma receita pré-fabricada de alguma prática que foi imposta. Obviamente, o desenvolvedor, na sua reflexão, né, ele vai precisar de um arcabouço de decisão, de ferramentas, né, para ele aplicar essa experiência dele de maneira mais consciente. Mas assim, enfim, não existe ainda uma solução mágica que nos ajude a priorizar com alto grau de assertividade, que você possa confiar, fechar os olhos e falar, beleza, estou seguro, né? Sempre é uma área de trabalho onde existe uma série de ferramentas disponíveis aí, mas essa percepção final do desenvolvedor, ela é bastante importante, né? Eu vejo assim, muito, muito como essas ferramentas fazendo um trabalho de triagem, de ajuda, ou seja, para você
começar do zero, sem nada, sem nenhum norte, né, as ferramentas já te dão alguma coisa ali, fazem uma espécie de triagem para você e te dão pelo menos um caminho inicial para começar a ser seguido, tá certo? Eu acho que é por aí. Então, Marcelo, você mencionou aí o uso de algumas ferramentas para facilitar na triagem, né, para o desenvolvedor não começar do zero. Mas uma coisa que eu me pergunto, tenho uma certa dificuldade, por exemplo, vamos supor que você tem um software, um produto de software que já tenha seus anos de existência. E você hoje adota, né, uma ferramenta dessas, por exemplo, o Sonar Cloud, que vai apontar ali vários eventuais bad smells e outras coisas que eles capturam, né? Se você bota aquela ferramenta hoje, no momento em que o seu software já tem 10 anos de vida, ele vai disparar centenas, talvez até milhares de warnings ali, né? Milhares de violações que ele encontra, né? Então, talvez, né, fosse mais adequado pensar num conjunto de práticas, né? Não só se apoiar nessas ferramentas, mas e se a gente também tivesse um conjunto de práticas que os desenvolvedores possam empregar, né, no seu dia a dia ali, para ficar longe do smell? Eu acho que, Gustavo, tem um aspecto bastante interessante aí, que é o seguinte: alguns estudos mostraram como que os smells nascem. O senso comum, de uma certa forma, nos indicava, né, que os smells eles vão se acumulando ao longo do tempo. Você começa o seu sistema pequeno e ali o desenvolvedor consegue gerenciar a sua vida e não colocar smells ali, mas à medida que o sistema vai se tornando mais complexo e vai crescendo, é que os smells vão aparecendo. Teve um estudo publicado em 2015 que ele mostrou que boa parte dos smells, exceto alguns bloaters, né, que são esses smells de inchaço, em alguns sistemas, em alguns casos específicos, ao contrário do que o senso comum, eles já nascem com a entidade, ao invés de serem adicionados ao longo do tempo. A classe já aparece com aquele smell ali. Então, essa questão que você comentou, de eventualmente a pessoa já no início da criação da classe, porque não é nem criação do commit, né? Quando a classe, a entidade aparece o smell. E se a gente considera que os sistemas, o parte da manutenção, eles vão evoluindo aos poucos ali, os sistemas já estão andando, né? Não vai ter jeito. Quer dizer, os sistemas já têm smells ali existentes e colocados, né? Então, essa premissa de aplicar os princípios e os padrões de projeto para o design inicial das classes, sem dúvida vai ajudar. Eu acho que as ferramentas, no momento de criação, não deixar você criar alguma coisa com smells, eu acho que, de fato, esse trabalho mostrou como sendo uma relevância, né, nesse tipo de ferramenta, de bloquear o desenvolvedor de criar uma entidade com smells, né? Isso vai facilitar para evitar esse problema que certamente um sistema que já está funcionando, eles vão, de fato, vão ter zilhões de warnings aí para serem lidados. Por outro lado, se a gente pensa o seguinte: a partir do momento que os desenvolvedores adotam práticas, metodologias derivadas dos valores e princípios ágeis, né, a gente viu que essa tríade refactoring, testes, né, e smells, elas andam juntas ali, né? O refactoring, então, ele é atividade inerente ao desenvolvimento, ou seja, você vai fazer o refactoring. Por quê? Por exemplo, quando você opta em adiar uma decisão de projeto por eventualmente não ter as melhores informações para tomar a decisão em um dado momento, isso é uma prática ágil, né? E ao mesmo tempo opta por fazer uma entrega rápida, continuada, parece fazer sentido, então, que o desenvolvedor ele não vai ter todos os elementos para fazer um melhor design naquele momento inicial da criação de uma entidade e que futuramente esse design vai ter que ser repensado. Então, eu vejo com um certo desafio isso funcionar, né? Porque, principalmente se a gente está falando desse contexto ágil, onde o refactoring, ou seja, ele faz parte da prática. Esse estudo que eu mencionei, acabei de mencionar, ele mostra dados até por certo ponto surpreendentes, né? Supostamente, a gente espera que as equipes, né, de desenvolvimento trabalhassem em remover, se não todos, né, mas boa parte dos smells. Eles estudaram 200 sistemas em ecossistemas Android, Apache e Eclipse, por um tempo médio de 6 anos. E eles descobriram, sabe o quê? Que 80% dos smells encontrados, eles não são removidos do sistema.
eles permanecem lá. 20% desses que são removidos, eles são removidos com refactoring. A gente faz uma pergunta, puxa vida, 9% só dos smells são removidos com refactoring, o resto permanece lá. Ou seja, uma das mensagens importantes desse trabalho que faz a gente refletir é que, de fato, esses desenvolvedores, por alguma razão, uma série de razões, eles vão aceitar conviver com esses smells aí um tempo. Então, de novo, nos parece indicar a importância dessa questão da priorização, ou seja, os smells, isso nos mostra um indício de que nem todos os smells eles vão ser de fato tão maléficos assim, ou que pelo menos seja possível conviver com eles sem maiores consequências. E outra questão é que muitas vezes pode não ser trivial ou simples você se livrar do smell. Um exemplo que eu gosto muito de citar é uma classe que nós estudamos ela até para servir como exemplo motivador de um trabalho nosso. É uma classe do Lucene. Lucene, para quem não sabe, é a Search Engine do Apache, né? É uma classe chamada Index Writer, que é uma classe que escreve no índice, né, da máquina de busca. E aquela classe, ela indubitavelmente é uma large class, é daqueles exemplos que eu falei que são extremos, né? Inclusive é admitido pelos próprios desenvolvedores do Lucene. Tem uma issue lá onde eles dizem que ela é uma large class e que se não há como, eles abriram uma issue para tentar refatorar a Index Writer do Lucene. E eles até fizeram uma refatoração, né? Eu vou explicar essa refatoração, que era uma refatoração que não foi atômica, né? Ela levou várias releases para ser seguida, né? Que é diferente do que a gente espera de uma refatoração usual. E ela ainda continuava large class, mesmo depois dessa refatoração. Por quê? Porque os desenvolvedores simplesmente não conseguiam achar uma maneira de refatorar aquela classe. Para eles, era inerente ela ser large class, era uma classe difícil de se dar manutenção, difícil de se lidar. E essa refatoração que eles fizeram, que levou várias releases, na verdade, o que eles fizeram foi manter duas classes ao mesmo tempo. Eles fizeram um extract class, extraíram de dentro do Index Writer uma parte dela e criaram uma outra classe, mas na hora que você aplica um refactor, a gente aprende, né? Você tira um conteúdo de uma classe e joga para outra classe, né? E aí, no lugar ali, você põe uma referência para a classe nova. Não, eles deixaram tudo que foi tirado lá, ou seja, de certa forma, o sistema ainda conviveu com a duplicação ali das variáveis de instância, ali, tanto na classe IndexWriter quanto na classe IndexWriter config, né, que tinha os parâmetros de configuração dessa classe, que foi a classe que eles extraíram. Para quê? Porque essa classe, ela era servidora, fornecia serviços para uma série de outras classes que dependiam dela. Então, simplesmente não podia ser mudado e refatorado, porque o impacto de você alterar em outras classes era muito grande, você certamente corria o risco de não alterar em todos os lugares possíveis. Eles resolveram simplesmente falar, vamos fazer essa duplicação aqui, fazer esse refactoring que eu estou chamando aí de refactoring de longo prazo, até que as pessoas, colocamos isso aqui como depreciados, deprecated, e ao longo do tempo as pessoas nós vamos falar, vamos dar um tempo aí para vocês se adaptarem e remover esses métodos daí, que nós vamos terminar a refatoração daqui a algumas releases. Moral da história, a refatoração nem sempre é um processo atômico e nem sempre resolve um problema do smell. Enfim, infelizmente me parece que não tem como ficar livre dos smells. Assim como nós não conseguimos ficar, nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? Parece que nós não conseguimos ficar livre dos vírus e bactérias. Mas o que a gente pode fazer é criar ferramentas, métodos, né? No caso dos vírus e bactérias, vacinas, esperamos que apareça uma logo, né, para conseguir conviver em paz com os smells e fazer com que os danos fiquem em padrões aceitáveis. Eu vejo o caminho por aí. Então, você tinha falado um pouco antes sobre ferramentas de detecção de bad smells. Então, a gente queria saber, elas funcionam? Elas funcionam para smells triviais ou para um grupo específico de smells? Como é que são essas ferramentas? Nosso estudo que nós fizemos, esse trabalho que nós fizemos, ele detectou, por exemplo, uma das coisas que nós detectamos foi uma carência importante de um ground truth, né, ou de um benchmark, né. Para que serve isso? Para permitir comparar as ferramentas, né, ou seja, o quanto que essas ferramentas funcionam. Olha, para eu dar uma resposta de o quanto que uma ferramenta funciona, eu preciso ter benchmarks bem estabelecidos para saber, olha, é isso aqui que ela tem que achar. Ela está achando quanto? Ela deixou de achar quanto? Dos que ela me falou que são smells,
smells, quantos são verdadeiramente positivos? Quantos são falsos positivos? Quantos são falsos negativos? Né? Que a gente chama de precisão e revocação. Então, uma ferramenta assim, com baixa precisão vai apontar muitos smells em muitas entidades que de fato não têm o smell. Né? Uma ferramenta com baixa revocação, ela não vai conseguir detectar smells que estão lá no código. Então, até existe uma iniciativa chamada Landfill para estabelecer um ground truth para code smells, né? De tal forma que essas ferramentas possam ser comparadas. Mas essa iniciativa ainda é precária, né? Porque ela só tem smells para long method, blob e feature env, só 3 smells, e existe uma série de outros. Fato interessante, até agora em agosto, né, eu participei de uma banca de mestrado na UFMG, de um aluno da Marisa Bigonha, da Kessia Ferreira, onde o aluno propôs um benchmark, ou seja, foi exatamente nessa linha de fechar essa lacuna de falta de benchmarks, ele propôs um benchmark curado para avaliar ferramentas de bad smells. E ele aplicou esse benchmark dele a algumas ferramentas, entre elas J-Deodorant, J-Spirit, Find Smell, e o resultado que ele encontrou não foi bom não. Ele encontrou que o melhor resultado foi para Large Class e Large Method, e ele achou um F-Measure, que é uma medida que ajusta aí para revocação e precisão, de 0,6, ou seja, numa escala de 0 a 1, ela deu 0,6, onde 1 é o melhor e 0 é o pior. Tá? 0,6, ou seja, ainda há muito espaço para melhorar. Isso foi o melhor. O J-Spirit, que foi o melhor para outros smells do tipo Refuse Bequest, Data Class, Feature Envy, o F-Measure ficou abaixo de 0,35 para esses smells. E vocês vejam que essas ferramentas, elas ainda, primeiro, é difícil de fazer um assessment, de fazer uma avaliação com segurança e entender o quanto essas ferramentas funcionam ou não. Quer dizer, você vai ter que implantar e vai começar a usar e vai ver o quanto, mas pode estar preparado, que ali vão ter muitos falsos positivos e também muitos falsos negativos, que vão ser coisas que não vão ser encontradas. As ferramentas, elas são pouco testadas por conta falta desses benchmarks, e os ferramentas com os benchmarks que existem não são dos melhores, mas não implica que essas ferramentas não sejam úteis, né? O desenvolvedor tem que ter em mente que a acurácia deles é limitada, mas elas podem ser, como eu disse, né, ser usadas para triagem. É melhor ter alguma lista de candidatos ali do que você começar a procurar assim, sem nenhum critério. Eu acho que um dos desafios importantes aí para essa linha, essa fronteira avançar, é a produção de mais benchmarks para a caracterização dessas ferramentas, a caracterização da performance, né, em termos de acurácia dessas ferramentas. Marcelo, me tira uma dúvida. Se você tiver um sistema e esse sistema está cheio de smells, será que tem alguma relação do número de smells com bugs? Ou, em outras palavras, será que à medida que o número de smells aumenta, isso pode também levar o meu sistema a ser mais propenso a ter bugs? Faz sentido esse tipo de comentário? Olha, Gustavo, faz total sentido. Inclusive, essa pergunta, assim, ela foi razoavelmente explorada na literatura. Talvez é uma das perguntas que se fazem inicialmente, né? Poxa, será que eu tenho uma associação? Né? Muitas vezes os trabalhos, eles buscam por associações, o que é diferente de ser causa e efeito, né? Quer dizer, que implica uma análise mais qualitativa, né? Então, boa parte do que eu vou falar aqui são trabalhos de associação, onde as pessoas, um estudo de associação, ele vai ver se o risco é mais ou menos aumentado, né, de ter ou não, né, ou seja, com base em estatística, né, olha, mas o que não significa que seja uma causa e efeito. Nós encontramos, né, nessa revisão que nós fizemos, pelo menos 11 trabalhos que estudaram essa relação, né, de propensão a bugs, né, e a presença de smells. E a maioria, sim, apontou algum tipo maior de risco de bugs associados a bad smells. Mas é importante notar que isso não é uma regra universal, né? Um ponto interessante é que alguns trabalhos acharam uma variabilidade de intensidade de associação em alguns casos, ou até mesmo nenhuma associação, dependendo da release, dependendo dos smells estudados, dependendo dos sistemas, né? Em alguns sistemas isso acontece, em outros sistemas não acontece. Eu vou mencionar aqui alguns trabalhos assim, que eu considero interessante, né? Um dos principais grupos de pesquisa na área de smells está localizado na Escola Politécnica de Montreal, no Canadá. Eles desenvolveram, inclusive, essa ferramenta que eu citei, o Decor, é a ferramenta mais utilizada em estudos de bad smells, até porque muitos desses estudos foram desenvolvidos por eles próprios, né, o parceiro de pesquisa deles. O Decor também ele tem uma característica diferencial, que ele é uma ferramenta capaz de detectar um grande número de tipos diferentes de smell.
né? No estudo em 2012, eles fizeram um estudo com Eclipse, com classes Eclipse Bad Smells, e eles chegaram à conclusão, né, de que classes com Bad Smell que não fossem Large Class e nem Spaghetti Code, que é curioso, né, tinham um risco 2 vezes mais alto de apresentar issues que outras classes, ou seja, Spaghetti Code e Large Class não. Mas classes que eram tinham os Bad Smells que não eram Spaghetti Code e nem Large Class, o que é curioso, né? Tinha um risco mais alto, 2 vezes mais alto de apresentar issues do que as outras classes. Depois, em 2015, eles fizeram outro estudo, né? Onde eles viram que classes com dependências estáticas, a classe com Bad Smells, também eram mais propensas a issues. Ou seja, você tem uma classe A que tem um smell, e se tem uma classe B que depende estaticamente dessa classe A, depende estaticamente, você consegue ver essa dependência em tempo de compilação, é isso que ele quer dizer, não é uma dependência em tempo de execução, ou em tempo de mudança de código, quando você muda a outra. Essas classes com dependências estáticas também eram mais propensas a issues. E de maneira interessante, assim, classes com smell, mas com dependências a design patterns, aí já era o contrário, elas tinham menos propensão a bugs do que outras classes. Olha que interessante. Tudo bem. Se são classes que têm dependências estáticas com classes que têm smell, elas são mais propensas a bug, desde que essas classes não tenham dependências a classes com design patterns. Então, foram estudados, isso foi bastante estudado na literatura, os resultados às vezes são um pouco inconclusivos. Existe uma tendência a apontar que existe essa associação, mas também essa tendência não é universal. Tem um outro estudo, publicado também na Transactions de Engenharia de Software da CM, né, com 5 smells menos comuns, menos estudados, né, que é o Data Clamps, o Switch Statements, generalidade especulativa, Message Chains e Middleman. Em 3 sistemas eles estudaram: Argo, o ML, Eclipse e Apache Commons. O que esse estudo mostrou? Mostrou que alguns desses smells apresentavam um aumento de propensão a bugs em alguns sistemas. Então, alguns desses smells não tinham associação com bugs, mas, surpreendentemente, também existiam smells que associavam negativamente com os bugs, ou seja, quanto as classes que tinham aquele smell tinham menos bugs. Então, um dos resultados, uma das conclusões importantes, até nós já falamos aqui, é essa importância de priorização, a importância de priorizar os smells, ou seja, alguns smells eles vão estar mais propensos a bugs, em alguns sistemas eles vão estar mais propensos a bugs, ou seja, refatorar arbitrariamente, pegar a lista de bad smells e sair refatorando, isso pode, inclusive, aumentar a sua propensão a bugs. São, assim, alguns achados interessantes aí sobre bad smells. Então, Marcelo, os smells de código, eles também se aplicam a código de teste ou são outros grupos de smells? Sim, a área de smells de teste é uma área, inclusive, à parte, né, para a qual foram definidos os próprios smells para teste, né, os seus respectivos smells para teste. Afinal de contas, né, código de teste também é código. E em cima daquilo que nós já falamos, né, tudo que é código, tudo que tem, eventualmente, uma característica de design, onde você pode colocar uma característica de design, vai aparecer essa questão da possibilidade de inserção de smells. Esse foi, inclusive, um desdobramento da pesquisa em smells, né, que nós achamos aí, né, que é a proposta de smells em contextos específicos. Ou seja, existem alguns smells que eles são propostos para esses contextos específicos. Por exemplo, existem smells propostos especificamente para o ecossistema Android. Enfim, essa metáfora de smells ela pode ser aplicada onde quer que haja design. Sempre é possível você elaborar um design subótimo, um código subótimo e, portanto, com possibilidade de enxergar um padrão recorrente ali e caracterizar aquilo ali como um código subótimo. Isso é até uma frente de pesquisa interessante, né, de achar esses contextos específicos e propor smells para esses contextos. E certamente os de teste já existem smells caracterizados aí para código de teste, sem dúvida.
Então, Marcelo, você recentemente teve uma revisão da literatura publicada sobre cold smells, né? Então, quando a gente fala de revisão da literatura, você mesmo já mencionou um estudo muito amplo, desde a década de 1990 e bolinha até 2000 e alguma coisinha, né? Então, explica um pouco mais em detalhe, né? O que são esses 5 Ws? O título de vocês tem um título meio sugestivo, né? Os 5 Ws que são which, when, what, who e where. Pode explicar um pouco mais sobre esse trabalho que você já mencionou? Foi uma revisão da literatura, tudo bem, mas o que mais de interessante vocês encontraram nesse trabalho? Bom, o nome foi o seguinte, esses 5 Ws aí, você tocou num ponto interessante, né? Não necessariamente todos têm talvez a mesma importância para as diferentes pessoas que estão interessadas em ver esses resultados, né? O which, nós estávamos querendo descobrir quais os smells foram estudados. Então, por exemplo, quando a gente fala que nós identificamos mais de 100 smells, essa é uma das partes da pergunta do which, foi caracterizar quais os smells foram estudados. O when foi caracterizar como que essa pesquisa veio evoluindo ao longo do tempo, né? Se ela já está esfriando, se ela foi aumentando, ou seja, quando, por exemplo, o interesse por smells apareceu, né? Por exemplo, a gente descobre, obviamente, que antes de 1999, praticamente não se falava em outro bad smell que não fosse o código duplicado. Clones, já o pessoal já trabalhava já de longa data, mas esses outros smells, por conta dessa nomenclatura que o Fowler colocou, eles só foram aparecer, obviamente, depois dos anos 2000, onde a repercussão do livro dele começou a ter um alcance maior. O what, né? Então, o que esses smells falam a respeito, né? Talvez seja uma parte talvez mais interessante, né? Onde a gente discute algumas coisas que eu falei aqui, alguns estudos que eu falei, quais foram os principais achados, né? Quais foram as eventuais principais contradições, coisas que um estudo acha de um jeito, outro estudo acha com um olhar um pouco diferente. Isso foi uma parte interessante do trabalho também, onde a gente também explora quais as ferramentas que foram propostas e tal, e o impacto disso. Mapear as pessoas, né? É super interessante que nós fizemos uma clusterização baseada em redes sociais com esse identificamos as pessoas, inclusive identificamos o nosso grupo brasileiro lá, bastante importante dentro do contexto da pesquisa de bad smells, né? Onde a gente tem ali um nó central, ali um nó principal ali na pesquisa, que é o Alessandro Garcia da PUC, em conjunto lá com o Arne von Starr, né? Eles trabalham juntos, a gente mapeia também aqui no Brasil quem pesquisou nessa área, e o where, onde que as pessoas publicaram esses artigos. Bom, isso aí explicando, né, por que a gente resolveu colocar isso, né? Na verdade, essas perguntas, elas foram aparecendo no contexto da tese do doutorado, um aluno meu, né, o Helder Sobrinho, ele estava fazendo a tese de doutorado dele, e eu falei, Helder, vamos... como era um dos primeiros trabalhos meus sobre bad smells, eu sugeri ao Helder, para a gente ter uma ideia melhor de qual pergunta de pesquisa seria mais interessante nós atacarmos e ver o que é mais relevante, até porque essas perguntas, as coisas que nós já falamos aí anteriormente, nós só fomos descobrir depois de revisar esses trabalhos, né, entender melhor o contexto e a situação atual. Então, o Helder fez. E foi interessante que ele fez um trabalho. A gente, obviamente, não tinha pretensão de chegar num trabalho desse porte, né, mas o Helder, ele fez um trabalho tão minucioso que eu falei, poxa vida, vamos publicar isso aí, vamos publicar na TSE, né? E foi numa época que foi fazer o sanduíche na Itália com o professor Andrea De Lucia, e aí nós acabamos envolvendo o professor Andrea também no trabalho. Então, eu diria que esse paper acabou virando um large paper, né? Se a gente puder chamar isso de bad smell, né? No final das contas, a gente chegou lá com mais de 400 referências biográficas lá no final, né? O artigo, ele teve um diferencial metodológico interessante, do ponto de vista de revisão sistemática, para quem gosta desse assunto, né? Que nós estamos encontrando diversas limitações para aplicar essas metodologias de busca e filtragem nas bases de dados. E em função dessas limitações, que a gente inclusive até explica no paper, nós fizemos uma metodologia diferenciada, assim, que eu chamaria uma metodologia hardcore, né, onde nós coletamos
todos os papers de Vênus importantes de engenharia de software, todos. E fomos fazendo uma filtragem manual dos artigos, né? Ao invés de, por exemplo, enquanto o tradicional é você formular queries de busca, né, nas principais bases de dados, nós começamos a perceber que as nossas queries, elas vinham incompletas, não traziam todos artigos importantes que nós considerávamos, e por mais que a gente mexesse naquela query de busca, a gente não conseguia achar os artigos. Bom, mas enfim, então a gente resolveu não adotar essa alternativa, olhou todos os artigos, depois ainda fez um snowballing e chegamos a 351 artigos de 1990 a 2017. Né? E olha que interessante, 2/3 desses artigos eram sobre duplicate code, código duplicado, ou clone. Para ter a ideia de que clone é uma linha de pesquisa à parte. Enfim, aí nós optamos concentrar no 1/3 de artigos que não falavam sobre clone, até porque já existia uma revisões importantes já a respeito de clone. E nós queríamos, então, entender essas inter-relações, né, de smells no código. Acabamos vendo, né, como que os smells... Lembra que eu falei no início, né, que os smells eles se manifestam de uma forma sistêmica? Boa parte da pesquisa acabou se concentrando nos smells se manifestando de uma forma isolada. Nós queríamos entender um pouco mais se existiam trabalhos que tentavam enxergar os smells se manifestando de uma forma mais sistêmica. E aí foi um dos pontos que até nós decidimos enfocar na tese do Helder. Foi assim que nós chegamos nesses resultados e ajudou o Helder a definir a tese de doutorado dele. Muito curioso, né, esse resultado de 2/3 dos artigos serem de código duplicado, porque eu acho que no final das contas reforça bem o que a gente discutiu lá no começo, né, de você mencionar que esse é um dos smells mais importantes e vem desde que mundo é mundo, as pessoas estão copiando o código, e eu acho que coisas como Stack Overflow, GitHub, disponibilizando o código à torta e à direita, facilita muito a existência de smells como esse. Marcelo, além desse seu artigo, que eu acho que deve ser leitura de cabeceira de qualquer programador, pesquisador interessado em code smells, né? O que é que você mais sugere para começar a pesquisar ou entender mais code smells? Tem algum livro, algum outro material, YouTube, podcast? Olha, eu acho que tem 2 livros assim que são leitura obrigatória, né? Tem um livro do Refactoring, inclusive saiu a 2ª edição recentemente, né? O livro do Martin Fowler, ele é de 1999 e a 2ª edição dele, se eu não me engano, é de 2019 ou 2020, saiu esse ano, tá fresquinho aí o livro dele, onde ele reescreve, boa parte, os conceitos são muito parecidos, mas ele dá uma repaginada boa, é um livro assim, obrigatório, assim, de todo mundo que se interessa pela área de code smells. E tem o livro também bastante importante, né, um livro chamado de Patterns, do Brown e mais alguns outros autores, né? Então, com esse nome, Anti-Patterns e Brown Book, no Google vocês conseguem achar facilmente esse livro. É um livro também bastante importante, mostra inclusive smells, não só code smells, né? Mas smells em processos. Veja, como essa... Na verdade, aí ele não chama de smells. É importante caracterizar que eles chamam... Esse nome de smells ele foi caracterizado pelo Fowler e Beck, né? Um conceito similar... é importante dizer que ele aparece com outros nomes aí na literatura, e também tem uns sites bastante assim que eu passo para os alunos, que é uma disponibilidade mais fácil de material, que tá um clique você já cai ali no site, sourcemaking.com.org, né? Também, se você procurar por Bad Smells no Google, vai vir bem ranqueado ali como um dos primeiros sites, onde ele faz um resumo, ele classifica, inclusive tem um trabalho de classificação interessante, né? Uma das coisas que a gente coloca é que apareceram algumas taxonomias importantes a respeito de smells. Uma delas é esses bloaters, né, que eu falei, é uma das
das classes dessa taxonomia. Existem outras classes que foram propostas por alguns pesquisadores lá nórdicos, lá, não lembro exatamente qual país, mas é um daqueles países lá, Finlândia, Suécia, Noruega, alguma coisa de lá de cima, onde eles propuseram essa taxonomia. E esses sites, eles usam exatamente essa taxonomia deles lá para organizar os smells e colocar esses smells de maneira assim mais clara, intuitiva, bem resumida, né? Assim, é bastante acessível esse material. E efetivamente existem algumas ferramentas comercial, né? Tem o SonarQube, que é uma ferramenta importante também, eu acho bastante difundida aí, vejo as pessoas usarem com uma certa frequência aí na indústria. O Sonar, que também ele caracteriza e acha os bad smells lá e faz os logs, assim, enfim, e aí, quer dizer, obviamente, como você disse, né, seguindo o meu artigo, vocês vão conseguir achar, por exemplo, o link aí para as principais ferramentas, né, os principais trabalhos, etc e tal. Vocês conseguem acessar esse material, esses ponteiros lá pelo meu artigo, né, e os principais grupos, entrar nas páginas dos principais grupos para descobrir o que eles estão pesquisando, o que está saindo de novo, as principais venues, onde que eu vou achar os trabalhos recentes que estão sendo publicados, onde esses trabalhos acabam sendo publicados. Sim, sem dúvida, eu agradeço aí apontar para o meu artigo, o nosso artigo, né, do Helder e do Lutia, um bom guia aí também para você se empenhar por essa mata aí de smells. Então, Marcelo, esse nosso podcast aqui é um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da engenharia de software. Então, a gente sempre faz a mesma pergunta no final. Qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Eu confesso que eu assisti os primeiros podcasts e eu achei quando você chegava nessa parte, assim, eu falei, poxa, que legal essa pergunta, né? Achei muito legal. E é muito interessante, né? Porque eu acho que me chamou tanta atenção essa pergunta, né? Porque nós, como seres humanos, nós temos uma curiosidade, né, incrível, né, de saber de antemão como é que vai ser o futuro. Qual que vai ser a tecnologia dominante aqui daqui a 10 anos. Carros autônomos vão ficar disponíveis quando para nós aqui? Quer dizer, a gente sempre tem essa curiosidade com o futuro. Eu não sei, eu acho que uma das perguntas que os desenvolvedores de software talvez se façam hoje em dia é: a profissão de programador vai acabar? Eu até confesso que eu já pesquisei mais para isso. Eu tinha essa perspectiva de pesquisar para acabar com a profissão do programador como ela é hoje, principalmente com essa ferramenta que nós fazíamos, que propusemos lá no passado, MetaJ, né, de fazer metaprogramação, era para fazer metaprogramas que gerariam programas, né? Eu acho que provavelmente a minha pesquisa não vai chegar lá em acabar com a profissão do programador, né? Interessante, outro dia no Facebook, um colega postou uma foto do Turbo Pascal, né, da década de 80, e olhando aquela foto do Turbo Pascal, eu acho que tem uma recordação muito boa, né, porque eu aprendi a programar no Turbo Pascal, Turbo C. Eu vejo que os IDEs de hoje, obviamente, tem muito mais recursos do que o Turbo Pascal e o Turbo C, mas em termos estruturais, eles não são muito diferentes. E qual que é a reflexão que eu faço? Ou seja, se não houve nada que eu considere assim tão disruptivo em termos de IDEs, né, em termos de desenvolvimento de software na última década, né, ou seja, será que houve algum movimento disruptivo no desenvolvimento de software? Ou certamente houve um desenvolvimento, sem dúvida. Da maneira como nós programamos hoje, os sistemas são muito mais complexos, as ferramentas são muito mais poderosas, mas eu não chegaria a dizer uma disrupção, assim, num movimento, né? Eu acho que houve um processo incremental de evolução, né? Olha, nós continuamos falando em código espaguete 50 anos depois, né? Se fala ainda em código espaguete. Desde a década de 80, já se tinha a ideia de criar sistemas de transformação que gerassem esses códigos automaticamente para acabar com a profissão do programador. Né? Não pense que isso se fala, acabar com a profissão do programador recentemente. Né? Na década de 80 já se falava isso, tinha uma proposta, uma ferramenta chamada Draco, né? Que era um deles, né?
E pode-se dizer que o Draco não foi assim um grande sucesso, né? Teve um sucesso acadêmico, mas nada que virasse mainstream, né? E depois apareceu o MDA, né? Que é o Model Driven Architecture, também fazer transformações de modelos, o que é usado em alguns contextos, que na verdade o MDA foi uma repaginação do Draco com os padrões da OMG, né? Talvez as tecnologias, né, de reuso, APIs, né, são quem de fato tem dado assim, um ganho de produtividade muito grande na produção de software, né? Então, se por um lado, assim, me parece que nós chegamos ao estado atual, né, de uma maneira incremental, que não tenha sido tão disruptiva assim. Por outro lado, né, a conferência do ano passado na IX, a principal conferência de engenharia de software que existe, né, o Facebook, um pesquisador do Facebook, apresentou um artigo lá mostrando que tinha colocado uma ferramenta de reparo automático de software em produção. Você fala em reparo automático de software, imagina que legal, né? Ou seja, tem um robô ali que vai lá e conserta o seu software automaticamente. Passou no caso de teste, ele vai lá e automaticamente repara. Olha que desafiador, que bonito, né? Que interessante, né? Mais recentemente, até alguns poucos meses atrás, houve um burburinho grande com o pessoal lá da Califórnia, São Francisco, que fizeram o GPT-3, né? Que é uma API, uma ferramenta de processamento de linguagem natural. E essa ferramenta, algumas das pessoas que tiveram acesso ao GPT-3, ela não está disponível ainda para todo mundo, mas algumas pessoas que tiveram acesso a essa ferramenta conseguiram gerar alguns exemplos assim, de maneira que eu até considerei, vendo uns vídeos aí, considerei até bastante disruptivo a maneira como ele, com pouquíssima informação que era passada para ele conseguia gerar um código que funcionava razoavelmente de maneira expressiva, né? Bom, concluindo, né, assim, para onde que eu vejo que as coisas estão indo? Vocês já devem ter assistido esses filmes aí de super-heróis, né? Homem-Aranha, onde tinha aquele vilão dentro de um exoesqueleto, né? E que esse exoesqueleto aumentava enormemente as capacidades, né, do vilão. Ou então o próprio Homem de Ferro, né? Para não falar só no vilão, né? Que tem aquela armadura dele, né? Que também aumenta a capacidade aí de um ser humano. Para mim, a próxima fronteira de engenharia de software, os algoritmos de aprendizagem de máquina devidamente treinados, eles vão fazer isso, eles vão permitir essa criação desse exoesqueleto programador, ou seja, aumentar significativamente a capacidade dos programadores de produzirem artefatos de software de qualidade. Por outro lado, né, eu acho que é o seguinte, então vai acabar com os programadores? Não, pelo contrário, ou seja, vai liberar os programadores dessas tarefas mais tediosas do desenvolvimento de software, de tal forma que eles produzam o software com qualidade, e onde o programador ele vai ter mais liberdade para exercer sua condição humana, que vai ser extremamente importante, né? Que é essa condição de criar, de poder exercitar sua criação de maneira mais efetiva, de maneira mais produtiva. E nós sabemos também que o desenvolvimento de software é extremamente interativo, ou seja, são pessoas. Hoje em dia ninguém faz software sozinho, são equipes, né, times que colaboram. Ou seja, eu vejo essas ferramentas cada vez mais inteligentes, com apoio da inteligência artificial, mas com esse propósito de liberar o ser humano, né, para suas interações mais ricas, né? E o que eu vejo é que o ser humano vai ter que aprender ou reaprender ou achar como fazer essas interações, né, e usar essas ferramentas nesse contexto, onde os robôs de apoio aí ao desenvolvimento de software vão ter cada vez mais relevância, né? É por aí que eu vejo a próxima fronteira de engenharia de software. Então, Marcelo, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. A gente vai deixar todos os links que você mencionou, também link para a sua página na descrição do episódio. Só posso agradecer ao Marcelo pela excelente conversa. Marcelo, foi revigorante discutir desde a década de 80, 70 e até nos próximos passos da engenharia de software com você. Muito obrigado. Pessoal, Adolfo, Gustavo, toda a equipe aí do Fronteiras da Engenharia de Software, eu tenho que agradecer
esse espaço, essa oportunidade. Foi um prazer enorme aqui poder compartilhar isso com vocês e poder, inclusive, refletir, né? Quer dizer, eu acho que quando a gente começa a conversar sobre essas coisas, certamente nós nos colocamos numa posição também de reflexão, né? E foi um prazer enorme ter participado, ter contribuído. Desejo sucesso e vida longa aí para o Fronteiras da Engenharia de Software. Este foi o episódio 4 do podcast Fronteiras da Engenharia de Software. Eu sou Adolfo Neto, da UTFPR. Meu co-host neste episódio foi o professor Gustavo Pinto, da Universidade Federal do Pará. Nós entrevistamos o professor Marcelo Maia, da Universidade Federal de Uberlândia. A equipe do Fronteiras da Engenharia de Software, além de mim e do professor Gustavo, nós temos Marco Túlio Valente, da Universidade Federal de Minas Gerais, Danilo Ribeiro, da ZUP, Leonardo Fernandes, do Instituto Federal de Alagoas, Fábio Petrilho, da Universidade de Quebec, em Chicoutimi, e Marcela dos Santos, também da mesma Universidade de Quebec, em Chicoutimi. Nós estamos no Twitter em @fronteirasES. E para você encontrar o nosso podcast, é só procurar nas principais plataformas Spotify, Apple, Google, Anchor, Google Play, como Fronteiras da Engenharia de Software. Um grande abraço. Esse podcast foi editado pela Produtora Reis.